Estamos aqui na 60ª Assembleia Geral da CNBB e um dos assuntos muito comentados nessa semana foi a atualização, a nova tradução do Missal Romano. E estamos com o Dom Edmar, que é bispo de Paranaguá e presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, que apresentou aos bispos essa nova edição do Missal. Dom Edmar, não é um novo Missal, é uma nova edição. Sim, essa é uma pergunta que as pessoas normalmente têm interesse em saber, porque um novo missal incluiria um novo jeito de celebrar a missa. Por isso que nós não podemos falar de um novo missal. Isso aconteceu quando Paulo VI promulgou a primeira edição do missal, que foi em 1970. Ali era um novo missal, uma nova forma de celebrar, e o mais tocante era passar do latim para a língua falada de cada povo. No nosso caso é a terceira edição do Missal Romano, e por isso não muda o rito da missa, mas torna mais clara e especifica melhor a proximidade do nosso texto do Brasil com o texto latino. Porque a origem é sempre um missal em latim, que é dado a cada conferência, para que a partir dele cada conferência possa fazer a sua tradução. E Dom Edmar, já são tantos anos, as pessoas estão habituadas com o missal que a gente usa. Por que atualizar o missal? Isso. A igreja é um organismo, a igreja é viva, então nós não podemos imaginar que a igreja ao longo dos tempos nada acontecesse, que não houvesse canonizações, que não houvesse novas orientações litúrgicas, que as coisas não ficassem mais claras, porque no caminho a gente vai compreendendo melhor as coisas. Então, de 70, o primeiro missal, a primeira edição, só se passaram 5 anos e foi necessário fazer uma segunda edição, em 75. Porém, de 75, a terceira, que nós terminamos de traduzir e tivemos a aprovação de Roma, ela só aconteceu em 2000. Então, se passaram muitos anos. Assim, a gente entende que esta edição também um dia será refeita, precisará englobar aquilo que for novo na igreja ao longo dos tempos. Com relação à participação dos fiéis, há aqui um detalhe que conta muito. Aquilo que pertence à fala dos fiéis, nos diálogos, nas orações, é comum a todos os países de língua portuguesa. Então, quando nós formos à missa aqui no Brasil e a pessoa for à missa em Moçambique, ela irá rezar: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmão, entende? Aqueles textos que são comuns aos fiéis, eles devem ter o mesmo texto. Então, nesse sentido, não houve mudanças que dificultariam a participação das pessoas na liturgia. E assim, quais as principais alterações que as pessoas vão encontrar? Bem, a primeira é que todo o missal foi revisto. Então, a preocupação era aproximar o texto do latim e aproximar sempre mais o texto da compreensão das pessoas, a língua falada em cada país. Então, primeiro tem que aceitar que houve uma revisão. Revisão significa, tem orações que foram mudadas inteiramente, tem orações que receberam alguns retoques, e tem orações que estavam tão bem traduzidas que não valeu a pena mexer nelas. Então, isso. Depois, será visível, por exemplo, que ao longo de toda a Quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até a missa da quarta-feira da Semana Santa, ao final da missa tem uma oração de bênção sobre o povo. Essa é uma tradição
de vários séculos na igreja, que não tinha entrado nem na primeira nem na segunda edição, na terceira foi retomada. As orações eucarísticas passaram por uma revisão profunda, especialmente a primeira oração eucarística. São assim alguns elementos que nos ajudam a compreender que, de fato, houve um empenho muito grande para se traduzir essa terceira edição do Missal. E aqui na Assembleia, os bispos já rezaram com os textos do novo missal. Como que isso vai chegar para as comunidades? Tem um prazo? Então, nós estamos terminando a parte gráfica para depois começarmos a impressão dos missais. Já existe todo um projeto de como fazer os missais chegarem às comunidades, e isso acontecerá especialmente nos meses de outubro e novembro. Quem for recebendo, quem for comprando os missais, poderá ir utilizando de forma facultativa, desejando poderá utilizar. Mas oficialmente a data em que obrigatoriamente se deverá usar esse novo texto será o primeiro domingo do Advento deste ano. Então, só no final do ano é que será obrigatório o uso desse novo texto. Legal, obrigada, Dom Edmar. E nós continuamos com a cobertura aqui da 60ª Assembleia Geral da CNBB. Acompanhe pelas redes sociais, pelo site. Até mais.